Olá, bem-vindo ao Inglês Nota 10. Hoje nós vamos falar sobre advérbios de frequência, que é um tema que provoca muita dúvida em muitos alunos. A primeira coisa que você precisa saber é que nós temos basicamente estes advérbios de frequência que estão aqui na parte esquerda da minha tela. Então nós temos never, que significa nunca, rarely, que significa raramente, sometimes, que significa às vezes, occasionally, que significa ocasionalmente, frequently, que significa frequentemente, often, que significa frequentemente também, e always, que significa sempre. Bom, agora que nós já sabemos os significados desses advérbios, nós vamos falar um pouco sobre a posição que eles ocupam nas orações. Embora haja variações, basicamente nós dizemos que os advérbios de frequência ocupam as seguintes posições. Eles podem aparecer antes dos verbos, porém, se esse verbo for o verbo ser ou estar, o verbo to be, eles aparecem depois. Se você tiver dúvidas sobre o uso do verbo to be, faça a nossa aula de Simple Present. Vou dar um exemplo então de cada um dos casos, tá? Do caso 1 e do caso 2. Antes dos verbos. Vamos imaginar que eu tenha o verbo trabalhar. O verbo trabalhar em inglês é? Isso, é work. Então, I work, ponto. Essa é a minha oração. Se eu quiser falar alguma coisa do tipo eu sempre trabalho, então eu vou colocar o advérbio de frequência aqui, ó, antes do verbo. Agora, se eu tiver um caso 2, ó, depois do verbo to be, eu vou colocar esse advérbio de frequência depois. Por exemplo, se eu quiser falar eu estou sempre atrasado, então vai ficar I am. Verbo ser ou estar vem antes, ó. Esse é o verbo, am é o verbo. E agora vem o advérbio, ó. Always, e o atrasado é late. Tá? Então isso é principal para você aprender isso daqui, ó. Quando você está usando outros verbos que não são o verbo to be, o advérbio de frequência, seja ele qual for, vem antes do verbo. Quando você está usando o verbo to be, os advérbios de frequência, sejam eles quais forem, vêm depois do verbo to be. Tá? Então aqui poderia ser he is, she is, they were, no caso passado do are, né? Were. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui embaixo 3 frases. Eu vou dar um tempinho para você encaixar o advérbio na posição correta, tá bom? Então vamos lá. A primeira frase é a seguinte. Segunda. E a terceira. Vamos lá então. Vou dar para você aqui 30 segundos. Vamos lá. Cansei de tutu, mas dá uma pausa aí. Quando você terminar, você tira a pausa, tá bom? Muito bem, então. Partindo do princípio que você já deu a pausa, resolveu os exercícios e agora você clicou novamente no vídeo. Então vamos lá. Esse often vai entrar onde aqui, galera? Tem verbo ser ou estar aqui? Não. Qual que é o verbo? Study. Muito bem. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Certo? Lembra? Antes dos verbos, exceto quando é verbo to be. Onde eu vou colocar esse never aqui, ó? Never say never, né? Vou colocar aqui, ó, depois do are, porque are é verbo to be. Correto? Correto. E esse rarely aqui? Qual que é o verbo? É watch, né? Então eu vou colocar aqui, ó. I rarely watch TV.
certo? Tem uma questão interessante aqui com relação ao uso do sometimes, que ele pode ser usado no final. Claro, há variações com relação a todos os outros advérbios aqui. Mas o sometimes, se você utilizar ele sempre no final da frase, funciona muito bem. Tá bom? Então espero que você tenha entendido. Passe agora a bateria de exercícios. E você sabe, né? Durante o prazo deste curso, você tem direito a esclarecimento de dúvidas sobre o tema da aula que você comprou. Tá bom? Obrigado, até a próxima!